Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras. Hoje, dia 16 de março de 2022, continuaremos o estudo sobre família cristã, um estudo necessário, sempre necessário para o povo de Deus, para a igreja, porque nunca sabemos tudo sobre família cristã. Muitas vezes sabemos, mas o que sabemos nem conseguimos praticar, o pouco que sabemos. E, além do mais, nós temos os novos desafios que cada tempo, cada geração enfrenta. E nossa geração tem enfrentado desafios enormes em relação à guerra que existe contra a família. E nós precisamos dar respostas bíblicas, nós precisamos saber resistir às pressões perversas, corruptas e pecaminosas que têm se levantado para destruir a família e, por meio da cultura, criar comportamentos cada vez mais corruptos e fragilizar a relação familiar e fazer com que a sociedade se desintegre. Isso é um trabalho feito conscientemente e nós precisamos estar bem alerta em relação a isso. Portanto, não é um tema de pouco valor, pelo contrário, é do maior valor. Para nós cristãos, porque, primeiramente, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória de Deus, e qualquer área que não seja vivida exatamente para a glória de Deus, nós temos um grande pecado, nós estamos agindo contra o próprio Deus. E isso precisa ser conscientizado e corrigido urgentemente. Mas também tem a ver com a, a, aquilo que a sociedade precisa para ser uma sociedade saudável. Né? A sociedade precisa valorizar a família como ela é. Não existe vários modelos de família, existe só um único, só estabelecido por Deus, que é um, e pela própria natureza, né? Que é um homem com uma mulher e filhos. Não existe homem com homem, mulher com mulher, nada disso. Esses padrões não são bíblicos, não são de Deus, são pecaminosos, é uma rebelião contra Deus, além de ser a fragilização da sociedade. Né? Como é que ficaria uma sociedade? Como fortalecer uma sociedade onde só tem mulher? Como fortalecer uma sociedade onde só tem homem? Não existe isso, nunca existiu desde a história da humanidade. Isso é uma conta básica para fazer, né? O homem, você só fortalece, só faz crescer uma sociedade e a humanidade continua existindo na Terra se você tiver a relação homem, mulher e para que tenha os filhos. Né? Não é diferente disso. Então, nós precisamos tratar desse tema tão importante. Portanto, tenhamos a humildade de reconhecer que não sabemos tudo sobre essas questões. Aliás, eu sou presbiteriano de berço e eu tenho me conscientizado que não só na presbiteriana, mas batista, porque eu tenho muitos irmãos queridos da Batista, Assembleia de Deus, porque também tenho irmãos na Assembleia de Deus, quando a gente trata desse tema, entre outras igrejas, né, Wesleyana, Luterana, etc., congrega, a congregacional e daí por diante. Quando a gente conversa sobre o tema família, educação de filhos, eu ouço esses irmãos dizerem, olha, desde a minha infância eu nunca ouvi falar sobre isso. Meus pais erraram comigo inconsciente, meus avós erraram com eles inconscientemente. Esse não era um tema tratado assim. Quer dizer, então a gente observa com isso que realmente nós temos um problema na cultura cristã moderna que vem de gerações passadas em relação ao que é realmente o entendimento bíblico de uma família cristã. O que, por exemplo, a Reforma Protestante pensou sobre família cristã, como viviam os puritanos em relação a isso, os piedosos e digníssimos puritanos, né, chamado assim pejorativamente, mas que eram realmente crentes de verdade, pessoas a serem seguidas nos seus exemplos. Então, como que eram o seu estilo de vida? Como é que era a criação de filho? Era como é hoje? Tão pobre, tão distante, tão desprezível, etc. A gente vê que não, né? Pelo contrário, era radicalmente diferente. Então, a gente precisa reconhecer a importância de estudar esse tema família, e nós estamos estudando em especial, como está aí no slide, o tema O Caminho para o Filho Andar, como usar as escrituras no treinamento dos filhos. É um livro do Lu Priolo, e como eu disse, nós estamos fazendo uma espécie de audiobook aqui.
Então vamos orar e pedir a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Bendito Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Pai, louvado seja o teu nome, porque só tu és Deus, só tu és digno. Agradecemos a ti pelo dia e pedimos ao Senhor a bênção para o estudo que teremos, que o teu Espírito nos conduza em todas as coisas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então o autor começa aqui dizendo que meu alvo nesse capítulo aliás, deixa eu pôr primeiro o capítulo, né? O capítulo de hoje é Ensine com as Escrituras, é o capítulo 2, né? Então ele começa dizendo aqui, meu alvo nesse capítulo é destrinchar uma porção singular das Escrituras para que você perceba as profundas implicações que ela tem em sua vida. Na realidade, caso eu esteja procurando algo que o motive grandemente a ser um pai melhor, recomendo muito que se comprometa a memorizar essa passagem. Quando corretamente entendido, é provável que nenhum outro trecho da palavra de Deus encoraje tanto os pais a usarem as Escrituras no treinamento dos filhos como este, que é Deuteronômio 6, de 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Se você é um crente antigo, certamente conhece o preâmbulo para esses 4 versículos. Pode ser que já os tenha memorizado. Que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Versos 4 e 5. De acordo com Jesus, este é o grande e primeiro mandamento, em Mateus 22, 37 e 38. Os versículos seguintes falam sobre, versículo seguinte, Deuteronômio 6, né? Falam sobre, provavelmente, o primeiro e grande mandamento para se criar filhos biblicamente. E ele diz respeito a ensinar as Escrituras aos seus filhos. A primeira orientação sobre o que fazer como uma expressão um meio para demonstrar seu amor por Deus é você mesmo internalizar a palavra. Amar a Deus e conhecer sua palavra são inseparáveis, estão entrelaçados como partes do mesmo tecido. Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você amar e se deleitar na palavra de Deus, você o amará e se deleitará nele. Salmo 119, 24, 47, 48, 113, 127, 143, 159, 165 e 167. Esses são os versículos do Salmo 119, que mostra justamente que quem ama a palavra e se deleita nela, de fato, verdadeiramente, é porque ama a Deus e se deleita nele. Como já vimos, à medida que a palavra de Cristo habitar em você, mais cheio do Espírito você será. Quanto mais conhecer as Escrituras, mais sábio será para a salvação. Você já ouviu esta charada? Pergunta: qual é a primeira regra quando se vai ensinar um papagaio a falar? Resposta: você precisa ter um vocabulário maior do que o dele. O mesmo princípio é verdadeiro para a criação de filhos. Se você, como a mãe e a avó de Timóteo, vai ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, você mesmo precisa conhecer as Escrituras. Não há como fugir disso. Não existe atalho eficiente para um estudo pessoal da Bíblia. Você certamente pode ler relatos bíblicos para eles, devocionais específicos, e pode doutriná-los com um manual de discipulado, mas, por melhor que esses métodos sejam, eles não são tão eficientes quanto comunicar as verdades bíblicas gravadas em seu coração diretamente para o coração deles, recheadas de percepções e aplicações pessoais. Depender unicamente do que outra pessoa preparou para seus filhos a partir da palavra de Deus é negligenciar a primeira parte dessa passagem que está diante de nós. Certa pessoa disse que uma mensagem preparada com a mente atinge uma mente, mas uma mensagem preparada com uma vida atinge uma vida. Em outras palavras, quanto mais da palavra de Deus você retiver em seu coração, maior será a sua capacidade de inculcar adequadamente as Escrituras aos seus filhos.
Seu alvo deve ser querer progressivamente tornar-se como um dos escribas que Jesus mencionou em Mateus 13:52, que conhece tão bem as Escrituras que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, ou seja, coisas aprendidas dos outros e coisas que aprendeu por si mesmo. A frase "estarão no teu coração" é traduzida a partir de duas palavras hebraicas que significam "no íntimo do homem". 5 capítulos mais tarde, Deus expande esse conhecimento de internalização, acrescentando 2 intensificadores. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, Deuteronômio 11:18. A palavra gravar significa colocar ou pôr algo em algum lugar. Esse algo são as Escrituras, e o algum lugar é o seu coração e a sua mente. Deus quer que você coloque sua palavra em seu coração e em sua mente. Quais são, então, os meios pelos quais você será capaz de gravar as Escrituras em seu coração? A resposta é leitura e estudo bíblicos regulares, conversas com conteúdo bíblico, deixar que a palavra de Deus habite ricamente dentro de você, envolve ensinar e aconselhar uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, especialmente com seus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, ouvindo ao ensino e à pregação da palavra, e provavelmente, o mais importante de tudo, meditando com qualidade diariamente nas Escrituras, nos seus assuntos e em Deus. Porque é esse o mandamento bíblico. Acima de tudo isso, ter a palavra de Deus em seu coração significa que as Escrituras governam todas as áreas de sua vida. Quando a palavra de Deus está em seu coração, ela afeta toda a sua vida. Repetidas vezes na Bíblia, o coração, o que uma pessoa é no seu íntimo, aparece conflitando com o corpo e seus membros, como a pessoa age externamente. O paralelismo entre o homem interior e o exterior é evidente. O coração está ligado e contrasta com a carne, as mãos, os pés, a boca, os lábios, a língua, os olhos, o rosto e até mesmo o pescoço. É por esse motivo, em parte, que o rei Salomão disse: guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, de vida ou da vida. Assim sendo, quando Deus diz que sua palavra deve estar no coração, ele quer dizer que sua vida toda, interior e exterior, deve ser controlada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. As Escrituras e seus filhos. Ensinar a Bíblia é um imperativo, irmãos. Em última análise, não é responsabilidade do pastor, do líder de jovens ou do professor de escola dominical inculcar a Bíblia ao seu filho. Isso é tarefa sua. A liderança da igreja nem sempre é capaz de estar junto do seu filho nos momentos em que as Escrituras devem ser ensinadas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mesmo quando eles oferecem mais ilustrações bíblicas ao seu filho, eles o fazem como seu representante. Digo, pois, Gálatas 4, 1 e 2, né? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Então tem um tempo para os representantes estar ali ajudando você quando eles ensinam alguma coisa. Então, ensinar a Bíblia aos filhos não é algo opcional. Você recebeu a responsabilidade de ensinar as Escrituras aos seus filhos. A questão não é se você irá ou não ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, mas se você obedecerá ou não a sua palavra. Independentemente do que você crê ser seu papel como pai, nada que faça para, por e com seu filho é mais importante do que isso. Também temos o segundo ponto, que é ensinar a Bíblia é um imperativo explícito. Ensinar a Bíblia aos filhos é um imperativo explícito para pais cristãos. Deuteronômio 6,7 diz: tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás andando em tua casa, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Em seu livro Back to the Blackboard, Jamie Adams desenvolve o significado do verbo mais importante desta frase. A palavra traduzida por tu as inculcarás é um único verbo hebraico que significa dizer algo duas vezes. Está relacionado ao número 2. Consequentemente,
Seu significado é: diga isso novamente ou repita isso. Esse verbo é utilizado quando se fala de uma espada sendo afiada, pois o processo de afiar a lâmina é batê-la contra a pedra de amolar repetidamente. O segundo fator da palavra foge um pouco da ideia de repetição como um aprendizado rotineiro, caminhando na direção de se aplicar a verdade àquelas situações relacionadas a ela. Sem sombra de dúvida, uma pessoa precisa aprender a verdade, mas também aplicá-la repetidamente às circunstâncias da vida real. A verdade precisa estar integrada com a vida. A criança deve aprender como as escrituras estão relacionadas a todas as áreas da vida. O alvo não é simplesmente ensinar a história de Davi e Golias, mas também a explicar a ligação da narrativa com o relacionamento da criança com Deus, com seus pais, seus irmãos, seus colegas da escola, amigos de rua e daí por diante. E além disso, ela deve saber quais são as suas culpas, os seus pecados, e ainda deve saber quem é Jesus nessa história toda como o único e suficiente Salvador para ela. Então não é só ler ou contar a história de Davi e Golias. Tudo isso tem que estar devidamente aplicado diariamente, corriqueiramente, constantemente e ininterruptamente. É necessário ensinar não apenas a interpretação de cada passagem bíblica, mas também sua aplicação. Cada passagem possui apenas uma interpretação pretendida pelo Espírito Santo na ocasião de sua composição. Mas, conforme diz o salmista, tenho constatado que toda a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Salmo 119, 96. Virtualmente, não existem limites para as aplicações bíblicas à vida. Por exemplo, o mandamento bíblico diz: façam tudo sem queixas nem discussões ou murmurações. Sua tarefa não é ensinar apenas o significado das palavras queixas e discussões, mas também como aplicá-las a uma variedade enorme de situações que podem acontecer em sua vida diária. Você não pode se queixar nem discutir quando não gosta de um café da manhã. Você não pode se queixar nem discutir quando precisa parar de brincar. Você não pode se queixar nem discutir quando tem de ir para a cama. Você não pode se queixar nem discutir quando recebe a ordem de fazer suas tarefas da escola, ou do ensino domiciliar, ou enfim, algum aprendizado. Você não pode se deixar nem discutir quando a sua vontade conflita com a do Senhor. Não pode. Ensinando no milieu. Ensinando no milieu. Nós temos aí uma palavra nova, né? É um conceito central da teoria de tudo que envolve a didática de ensino, né? E é de um homem chamado Brousseau, em 1986, e resumindo, é definido como o conjunto de condições externas dentro das quais um ser humano se comporta e cresce. Ele aprende dentro desse conjunto de condições externas. Então, o autor agora trata desse milieu, né? Ensinando no milieu, para falar do ensino dos pais com os filhos, né? Qual é o significado de ensinar e aplicar as escrituras aos filhos? Assentando em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Será que Deus está pedindo que você marque 4 estudos diários com seu filho? Não exatamente. Assentando em tua casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando levantar, significa em todo lugar, ininterruptamente. Você não deve apenas ensinar as escrituras diligentemente ao seu filho, é necessário também falar sobre elas continuamente. Deus quer que você ensine e aplique as escrituras ao seu filho em todo lugar, ou em todos os lugares e em todas as circunstâncias, sempre, quando e onde estiver. Você deve ensinar no milieu da vida, ou melhor, no milieu da vida, falando a partir das escrituras, nas situações reais que o seu filho enfrentar durante todo o dia. Em outras palavras, discuta com seu filho não apenas a relevância das escrituras para todas as situações da vida, mas faça-o enquanto vocês estão em meio a essas situações. Milieu foi traduzido literalmente por meio, embora a palavra não meio, né, aqui no português brasileiro, não reflita a ideia
todo o sentido do que é o milieu, né? Mas, enfim, é uma palavra francesa que significa ambiente, contexto ou ao redor de. Em meio às circunstâncias, essa é a ideia, ou quando está cercado por elas, é o melhor momento para ensinar e aplicar as Escrituras ao seu filho. Qual é o significado de ate-as como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e escreva-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas? Embora algumas pessoas tenham procurado aplicar esses versículos literalmente, entendo que é mais provável que a intenção é que sejam entendidos metaforicamente. Temos que ensinar nossos filhos que as Escrituras devem governar toda a nossa conduta. Ate-as como, observa a metáfora, sinal na tua mão. Fala das Escrituras governando as nossas ações. E te serão por, outra metáfora, né? Frontal entre os olhos. Implica que as Escrituras devem governar nossos pensamentos. Novamente, a mensagem é clara: devemos ensinar nossos filhos que as Escrituras devem governar toda a nossa vida. Escrevas nos umbrais de tua casa, significa que você deve usar as Escrituras, segundo Timóteo 3,16, né? Em casa ou na cidade, saindo de casa ou chegando dos seus afazeres. A palavra de Deus é relevante para você. A ordem escrevas nas tuas portas, muito provavelmente se refere à necessidade de se aplicar as Escrituras não apenas quando estiver com a família e com os amigos, mas também quando estiver fora de casa. Em todo lugar e em toda circunstância, as Escrituras devem ser aplicadas à vida. Quais são os benefícios de se ensinar o milieu? Aprendemos melhor, mais rápido e mais avidamente quando somos capazes de enxergar o valor do que estamos aprendendo para a nossa vida, quando somos pessoalmente motivados a aplicar a verdade à nossa própria vida. Sempre me surpreendo ao ver como o meu desejo de aprender uma nova verdade aumenta quando percebo o quanto preciso dela. O que Salomão disse a respeito do nosso apetite físico também é verdade acerca do nosso apetite espiritual. Provérbios 27:7 diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. A palavra de Deus nunca parece tão relevante quanto no momento em que estamos espiritualmente famintos, isto é, quando reconhecemos o quanto precisamos ser alimentados. Obviamente, deveríamos ler e estudar a palavra de Deus, quer estejamos ou não famintos, da mesma forma que você deve instruir o seu filho nas Escrituras, quer ele esteja interessado ou não. Mas quando aplicadas às situações da vida, as Escrituras normalmente são captadas e entendidas mais prontamente. Nunca desenvolvi um interesse por história quando era criança, pois jamais compreendi como ela se relacionava com a minha vida presente. Apenas quando cheguei ao seminário comecei a enxergar a relevância de se aprender com os erros dos outros, que Deus poderia ser glorificado e eu poderia ser beneficiado estudando fatos enfadonhos sobre várias pessoas que já morreram. À medida que comecei a relacionar aqueles erros às violações específicas da palavra de Deus, a história se tornou viva para mim. Obviamente, o mesmo princípio do milieu se aplica às decisões baseadas na palavra de Deus que o povo de Deus tomou no decorrer da história, as quais me motivam a seguir a fé que demonstraram. Poucos meses atrás, estava levando minha filha mais velha, que hoje tem 7 anos de idade, para a escola. Durante o trajeto, ela me perguntou: pai, por que não temos mais TV a cabo? Nossa família havia se mudado há pouco tempo para uma casa nova e, após consultar minha esposa, decidi não optar pelo pacote com mais de 40 canais de televisão que tínhamos na outra casa. Isso certamente tinha grandes implicações para Sofia, que gostava de vários programas de muitos daqueles canais. Eu poderia ter dado uma daquelas respostas prontas como: mamãe e eu achamos que usaremos melhor nosso tempo se não formos tentados a assistir tanta televisão. Exceto pelo fato de que isso era mais uma tentação para o papai do que para a mamãe, essa seria uma resposta muito verdadeira. Em vez dessa resposta breve, eu decidi dar a ela uma lição bíblica de 3 minutos acerca da doutrina de Cristo sobre a amputação radical, que foi mais ou menos assim. Querida, Jesus disse algo extremamente radical em seu Sermão do Monte. Ele disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti.
Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você entendeu o que ele quis dizer? Acho que não, ela respondeu. Você acha que Jesus queria que arrancássemos literalmente nossos olhos e amputássemos nossas mãos? Não. Não? Exatamente. Ele não quis dizer que temos que machucar intencionalmente nosso corpo. Então, o que ele quis dizer, pai? Ele quis dizer que devemos tirar da nossa vida tudo o que nos tenta a pecar contra Deus. O papai decidiu não assinar a televisão a cabo por um tempo, até que ele aprenda como não perder muito tempo de Deus. Quem sabe quando eu aprender a ter mais autodisciplina com o meu tempo, poderemos ter a televisão a cabo novamente. Ao ensinar Mateus 5, 29 e 30, no contexto da pergunta dela acerca da vida e da minha própria luta contra o uso do meu tempo, ela ficou mais pronta e interessada na Bíblia do que estaria se tentasse ensinar a mesma verdade no tempo devocional em família. Então, essa é a ideia, né? Tempo em família. Você deve estar se perguntando, o que é tempo em família? Em nossa família, instituímos uma tradição de adoração e estudo bíblico que chamamos de tempo em família. Essa atividade quase diária acontece depois do jantar. Várias vezes, ele acontece na mesa do jantar e outras vezes na sala de estar. É um momento no qual eu ensino as escrituras às nossas filhas de uma maneira mais formal. Assim como no tempo do estudo bíblico pessoal, creio que variar as coisas é muito importante no que diz respeito ao estudo bíblico familiar. Consequentemente, utilizamos uma variedade de métodos de estudos bíblicos durante o tempo de família. Entretanto, independentemente dos métodos, eu me esforço sempre para ensinar no milieu. Por vezes, nosso estudo bíblico é feito em cima de correção de questões comportamentais na vida da Sofia e algumas vezes na minha própria vida. Por exemplo, posso estar ciente de uma luta que ela esteja tendo com uma atitude pecaminosa, ação ou forma de comunicação. Muitas vezes pergunto a Kim, há algo na vida da Sofia sobre o qual precisamos tratar nessa noite? Em outros momentos, pergunto a Sofia se ela está tendo conflitos ou problemas no estudo, na escola, com os quais precisa de ajuda. Em todas essas perguntas, o milieu é evidente e a passagem bíblica apropriada é aplicada imediatamente à vida dela. Já mandamos Sofia para a escola com um versículo bíblico impresso para que ela pudesse falar a uma de suas amiguinhas, e ela sabe que a Bíblia se aplica a toda a vida. Em outros momentos, nosso estudo bíblico em família é mais estruturado e, portanto, menos relacionado ao milieu da vida delas. Em alguns casos, eu tento criar o milieu para elas, ou seja, depois de explicar e interpretar a palavra num livro da Bíblia ou num estudo tópico, procuro ajudá-las a enxergar as diferentes oportunidades nas quais elas podem colocá-los em prática em suas vidas. Por exemplo, posso criar uma situação que elas enfrentarão na escola. Como é que esse versículo se aplica caso você esteja fazendo uma prova e perceba que alguém está tentando olhar em suas respostas para receber uma ajudinha? Ou posso dizer, querida, você é capaz de se lembrar da última vez que alguém te envergonhou por algo que disse a seu respeito na frente dos outros? De acordo com esse versículo, o que você deve fazer? Posso perguntar, o que passou em sua mente quando isso aconteceu? De acordo com esse versículo, o que você deveria ter dito a si mesma ao invés de pensar nisso? Quer seja ensinando as escrituras à minha esposa e às minhas filhas, a um aconselhado, aos meus alunos ou à congregação da nossa igreja, eu procuro ajudar a minha audiência a aplicar as escrituras à vida. Procuro ser criativo ao máximo. Esforço-me para garantir que o texto bíblico seja compreendido e aplicado ao contexto do dia a dia. Faço isso ao colocar as escrituras no milieu da vida de meus discípulos. Para ilustrar o impacto do ensino no milieu, por vezes comparo o coração de uma criança a uma superfície lisa de uma mesa. Meu alvo como professor é fazer com que a criança absorva ao máximo o que estou ensinando. Se eu fosse derramar a água da palavra numa superfície lisa, muito dela derramaria para fora da mesa. Mas
Se eu fizer centenas de pequenos furos naquela superfície, de forma que ao terminar de furar aquela superfície parecerá uma esponja, enquanto a água será completamente absorvida pela mesa, né? Ensinar no milieu, mostrar como as escrituras se relacionam com as questões da vida real, é semelhante a furar pequeninos buracos. Isso facilita o processo de absorção da palavra de Deus para a criança. Isso também deixa uma impressão mais duradoura, assim como um pedaço de mobília é lixado para absorver melhor a tinta. Também uma criança, para receber a palavra, mostrando a ela sua relevância, a prepara para absorver mais a verdade. Por último, ensinando a observar. É o último mesmo? Acredito que sim, né? Aí depois vem as considerações finais. Isso nos leva ao segundo benefício de se ensinar no milieu. Nós não apenas aprendemos melhor, mais rápido e com mais avidez quando enxergamos o valor do que estamos aprendendo em nossa vida, mas também somos capazes de colocar isso em prática imediatamente, pois estamos aprendendo o porquê fazê-lo. A sociedade pluralista na qual vivemos abraça uma visão de aprendizado que difere bastante da Bíblia. Nossa sociedade secular adotou uma visão grega de aprendizado na qual o conhecimento deve ser buscado por causa do conhecimento. Para grande parte dos norte-americanos, o conceito de conhecimento resume-se a fatos a serem aprendidos. De fato, o humanista crê que a própria educação é o salvador da humanidade. A ideia parece ser acumular o máximo de informação possível para saber mais do que o meu próximo. Sendo assim, para a grande parte dos norte-americanos, o aprendizado é uma prestação de serviço pessoal. O alvo é conseguir o máximo de letras antes do nome, de forma que se consiga um salário alto e a pessoa seja capaz de encontrar satisfação real no que gosta de fazer. Esta visão egoísta do aprendizado é contrária à visão bíblica. Para o cristão, o aprendizado não consiste de fatos a serem aprendidos, mas antes de verdades a serem vividas. O conhecimento não existe por causa do conhecimento, mas o conhecimento existe para ser implementado. Quando Cristo deu a grande comissão aos discípulos, ele não disse ensinando-os a conhecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e sim ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em Lucas 11, 28, ele não disse bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus, e sim bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Paulo não disse a Timóteo, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, guarde isso para ti mesmo e não transmita a ninguém, a menos que isso possa trazer para você mais conhecimento do que já tem. O que Paulo havia ensinado era que Timóteo deveria transmitir a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, 2 Timóteo 2,2. O cristão não deve usar aquilo que aprendeu para a sua própria glória e para o benefício pessoal, mas visando a glória de Deus e o benefício do próximo. O ensino para o qual toda a Escritura é proveitosa deve ser voltado para o viver. Ele deve ser traduzido pelo cristão em cooperação com a orientação do Espírito, como está lá em Romanos 8,14, em mudança de vida. Observe a oração de Paulo pelos Colossenses, lá em Colossenses 1, 9 e 10. Diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por que ele fez essa oração? Será que ele visava que ficassem inchados com o seu conhecimento? Obviamente que não. Paulo queria que todos os seus discípulos conhecessem tanto as Escrituras, que seus corações fossem um depósito transbordante, ou seja, cheio, com a informação bíblica necessária para entender a vontade de Deus para as suas vidas. Mas esse não era um fim em si mesmo. O propósito final desse conhecimento era viver ou caminhar de maneira, produzindo frutos, que isso agradasse e glorificasse a Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ensinar no milieu lhe dá a oportunidade de ajudar seu filho a traduzir os fatos que você está lhe passando da mente dele para a boca, para os lábios e para as mãos dele.
Isso ajuda a tornar-se um praticante da palavra e não apenas um ouvinte. É seu dever esclarecer como a verdade que está ensinando deve ser colocada em prática. Seu filho precisa ver como aplicar as escrituras que está aprendendo às inúmeras situações e circunstâncias da vida. Ensinar no milieu fornece o canal entre o aprendizado das escrituras e a prática na vida. Você se lembra da história de Helen Keller? Quando criança, ela tinha uma dificuldade tremenda para aprender qualquer coisa. Isso não mudou até que Anne Sullivan empregou um instrumento de ensino no milieu, de maneira que a atitude e o desejo de Ellen pelo aprendizado mudaram radicalmente. Certo dia, depois que Ellen teve um ataque de raiva por causa de sua incapacidade de entender uma lição, ela e Anne foram caminhar no campo e foram até uma casa que tinha um poço. Em sua autobiografia, Ellen registrou o que aconteceu neste dia inesquecível de sua vida. O texto diz assim, palavras dela. Caminhávamos em direção a um poço, atraídas pela fragrância das flores com as quais o poço estava coberto. Alguém estava tirando água e minha professora colocou minha mão debaixo da boca por onde a água estava sendo bombeada. À medida que aquela água jorrava em uma de minhas mãos, minha professora soletrava com os seus dedos a palavra água para a minha outra mão. Primeiro bem devagar e depois rapidamente. Fiquei parada e toda a minha atenção se voltou para os movimentos dos seus dedos. De repente, tive um sentimento difícil de definir. Era como se algo tivesse sido esquecido e, de maneira emocionante, eu recuperasse a lembrança. De alguma forma, o mistério da linguagem me foi revelado. Naquele momento eu soube que A-G-U-A significava algo maravilhoso e refrescante que fluía por entre minhas mãos. Aquela palavra viva despertou minha alma, a iluminou, lhe deu esperança e alegria, a libertou. Senti então um desejo imenso de aprender. Porque Ellen saiu daquele poço coberto de flores com uma atitude completamente diferente sobre a vida em geral e o aprendizado em particular. Porque pela primeira vez ela entendeu que aquilo que sua professora estava tentando lhe ensinar tinha a ver com a vida. Quando ela percebeu que a verdade que estava experimentando numa mão estava ligada ao que ela estava vivenciando com a outra mão, ela ficou empolgada. A vida da jovem Ellen Keller mudou, pois ela enxergou a relevância do que estava aprendendo à luz do que estava experimentando. Se um pequeno momento na vida de Helen Keller teve um impacto tão gigantesco, será que você consegue imaginar o impacto que o ensino habitual no milieu pode ter em seu filho quando feito no poder do Espírito Santo? Vejamos agora considerações práticas. Primeiro, busque responder às perguntas dos filhos o quanto antes. As oportunidades para se ensinar no milieu podem ser estendidas para o além ou para além do momento em que acontecerem. Caso seu filho lhe faça uma pergunta ou compartilhe uma experiência para a qual você não é imediatamente capaz de relacionar as escrituras, faça uma pequena pesquisa e ensine a passagem no dia seguinte, talvez. Dependendo da idade do seu filho, o momento do milieu não caduca rapidamente. Entretanto, quanto mais perto do evento você partilhar a lição das Escrituras, mais duradoura será a marca que ela deixará no coração do seu filho. Segundo, certifique-se de utilizar o vocabulário que seu filho seja capaz de compreender. Transforme termos teológicos complexos e abstratos em palavras apropriadas e em conceitos concretos para a idade dele. Justificação é quando Deus olha para o cristão e o enxerga justo como se ele jamais tivesse pecado. Santificação significa se tornar mais parecido com Cristo a cada dia, por exemplo. Né? Então, esses são conceitos que você facilitou. Ensine lições relativamente curtas. Né? Com base no grau de atenção do seu filho, ensine lições relativamente curtas. Se precisar de mais tempo, marque lições extras com ele mais tarde no dia. Considere o uso da ensinação para aplicar a passagem bíblica que você está ensinando. Seu filho pode fazer o papel de amigo do professor ou do irmão e você representa seu filho. Encoraje-o a dificultar ao máximo as coisas de forma que suas reações sejam realmente aplicáveis à passagem bíblica ensinada. Peça à criança
para imaginar como aplicar a Bíblia à passagem ensinada. Estimule o seu filho a fazer perguntas sobre o texto e abordar o texto abordado, né? Caso você não seja capaz de responder todas, diga a ele que vai pesquisar sobre o que ele perguntou e que responderá a pergunta o mais rápido possível. Então, faça seu dever de casa e cumpra a sua promessa. Peça a ele que crie ou imagine seu próprio milieu no qual ele pode aplicar a passagem ensinada. Ensine o seu filho sempre no contexto amoroso. Um dos elementos mais importantes na criação de filhos é ter o tipo correto de relacionamento com seu filho. Um bom professor se envolverá pessoalmente com seu discípulo. Um bom pai terá um relacionamento de amor com seu filho, e isso inclui um tempo de comunicação pessoal com ele. Obviamente, ambos os pais devem se envolver com o filho e dar duro para cultivar um relacionamento amoroso com ele. Entretanto, cuidado, pois isso nem sempre acontece e pelo fato das mães predominantemente terem mais tempo com seus filhos do que os pais, eu preparei um apêndice, e nós vamos ver isso no final, uma palavra às esposas, que proverá ajuda e esperança adicional para as mulheres. Mas é uma lição que precisamos, né? Ensinar o filho no contexto amoroso. E por último, ensine os filhos que ainda não leem a memorizar passagens bíblicas. Tente isso. Antes do filho dormir, comece a ler para ele ou citar uma passagem bíblica por várias noites, de 7 a 12. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Então comece a deixar alguns pedaços e peça que ele complete a frase. O Senhor é o meu, nada me. Continue o exercício por várias noites, permitindo que ele preencha cada vez mais espaços. O Senhor é, nada. No final das contas, seu filho será capaz de dizer o versículo completo sem nenhuma ajuda sua. Então, esse foi o capítulo 2. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Bendito Deus, agradecemos a Ti pelo estudo tão precioso que tivemos e pedimos ao Senhor que nos ajude a realmente não desanimar, mas reconhecer nossas culpas, confessando ao Senhor e abandonando, porque a Tua palavra diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. E ao alcançar, ó Pai, as Suas misericórdias, tenhamos ânimo, vigor, perseverança para cumprir a nossa tarefa na criação dos nossos filhos, para o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tenham todos um ótimo descanso, Deus os abençoe.